Liturgia do dia 8 de fevereiro de 2023, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Memória de São Jerônimo Emiliani e Santa Josefina Baquita. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 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 Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento, vós lhes dais o que comer e eles recolhem, vós abris a vossa mão e eles se fartam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo,
Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Havia alguma coisa quando ainda não existia nada? Esta pergunta não é tão ingênua como possa parecer. De fato, não podemos falar das origens do mundo sem ser por paradoxos. O autor de Gênesis 2 responde assim: Havia a terra e o céu, mas não havia o homem para trabalhar a terra. Gênesis 2 está centrado na criação do homem, da mulher e dos animais, e não do cosmos, como Gênesis 1, onde o homem foi criado em vista do serviço litúrgico, do louvor sabático. Gênesis 1 é um relato sacerdotal. Em Gênesis 2, o homem é tirado do pó umedecido da terra, Adamar, a avermelhada, daí o nome de Adão. Nascido da terra, para a terra voltar, o homem é destinado ao trabalho agrícola, indispensável para a vida do mundo. É uma perspectiva aparentemente mais leiga, mas em hebraico, serviço litúrgico e trabalho agrícola expressam-se com o mesmo termo. Não são duas coisas opostas inconciliáveis. Para cultivar a terra, o homem é colocado num jardim, ou paraíso, como também costumamos dizer. A palavra hebraica Gan indica um oásis na estepe, Edim. Esse termo hebraico Gan tem um sinônimo Pardes, termo com origem na palavra persa Pardesa, que significa propriedade vedada, jardim, pomar. Pardesa em grego deu paradeisos e em latim paradisum, que está na origem do português paraíso. No paraíso, o homem podia dispor de todos os frutos das árvores, exceto do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que terá Deus proibido ao homem distinguir o bem do mal? Os exegetas tentam atualmente uma explicação. O bem e o mal são opostos. Com frequência, na linguagem bíblica, usam-se opostos para indicar a totalidade. Assim, por exemplo, entrar e sair significa viver. Conhecer o bem e o mal quereria dizer, pouco mais ou menos, conhecer tudo o que é cognoscível. Mas conhecer tudo é uma prerrogativa divina e não humana. O homem que aspira à onisciência pretende ocupar o lugar que só a Deus pertence. Daí que lhe seja proibido comer daquela árvore. Com relação ao Evangelho, Jesus dirige-se agora ao povo simples e, num segundo momento, apenas aos discípulos. Enfrenta questões legais delicadas para a mentalidade dos judeus piedosos e observantes.
Jesus difere dos profetas e dos judeus de cultura helenista. Não se pode distinguir a esfera religiosa, divina e a vida como esfera cotidiana, que não pertence a Deus. As coisas do mundo não são impuras em si mesmas, são os homens que as podem tornar impuras. A comunidade de Jesus acredita na bondade da criação. Podemos distinguir no texto 3 momentos: o ensinamento de Jesus à multidão, a sentença de Jesus e o ensinamento aos discípulos. A verdadeira impureza, o coração, o catálogo dos vícios. Mas o mais importante é o comportamento dos homens diante das exigências do reino de Deus. A pureza ou a impureza das coisas depende do coração do homem. É a atitude do homem perante elas, é o uso que faz delas que as pode tornar impuras. Não há nada sagrado ou profano, puro ou impuro em si. A criação é secular, pode ser profana e pode ser sagrada. A sacralidade e a pureza vêm ao homem e ao mundo, não de modo automático pelo contato com determinadas coisas, lugares ou pessoas, mas unicamente através do canal do diálogo entre Deus e o homem. Mais uma vez, Jesus fala de enigmas. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Como qualquer enigma também, esse não é de fácil compreensão. Por isso é que Jesus começou por dizer: ouvi-me todos e procurai entender. Estas palavras podem ser entendidas em sentido físico. Segundo a lei de Moisés, havia impurezas rituais concernentes aos alimentos e ao comer sem ter lavado as mãos. No Evangelho de hoje, a discussão partiu exatamente do fato dos apóstolos comerem sem antes lavar as mãos. Mas havia outras impurezas ligadas ao que sai do homem, tal como perdas de sangue e outras. A mulher do Evangelho que tinha perdas de sangue escondia-se para não tocar outras pessoas e torná-las impuras. Quem fosse tocado por ela teria de lavar-se e aguardar algum tempo antes de poder participar no culto. O enigma de Jesus poderia ser entendido no sentido em que ele dava mais importância ao que sai do homem do que ao que ele come e bebe. Mas não era essa a intenção de Jesus. Ele distinguia o exterior e o interior no sentido do físico e do moral ou espiritual. Queria dizer que as coisas materiais têm menos importância para a pureza religiosa. E isto era uma verdadeira revolução religiosa, uma dessacralização. É certo que para Jesus todas as coisas têm relação com Deus e devem ser santificadas, mas não devem ser sacralizadas. Não se lhes deve dar uma importância desproporcionada. O alimento, o lavar as mãos, tem importância, mas não devem ser entendidos como realidades sagradas. Uma coisa é a higiene, outra é a pureza religiosa. Há relação entre a limpeza do corpo e o respeito devido a Deus, mas não se pode considerá-los tão importantes que permitam esquecer outros aspectos bem mais importantes e que não são tão facilmente alcançáveis. Purificar o coração é mais difícil do que lavar as mãos. Jesus revela que a pureza religiosa não é exterior, mas interior. É preciso purificar o coração, o nosso íntimo, o nosso eu profundo, onde realmente se dá o encontro com Deus mais do que as mãos. Há que purificar as intenções, os desejos, os atos da vontade e da inteligência, pois é deles que nasce tudo o que é mal, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições,
perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Hoje a Igreja faz memória a Santa Josefina Bakhita e São Jerônimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita nasceu no Sudão em 1878, quando era apenas uma menina de 9 anos. É surpreendida por 2 homens que lhe tapam o caminho e apontam-lhe uma arma. Em seguida, levam-na consigo, como se roubam uma galinha de um galinheiro. Naquele dia, como se fosse num pesadelo, a menina africana se esquece de tudo, até mesmo o próprio nome, assim como de seus pais com quem morava. Os então mercantes muçulmanos decidem batizá-la Bakhita. Eles a chamam Afortunada. Uma ironia para aquela menina que agora se torna mercadoria humana e passa de mão em mão nos mercados de escravos. Um dia, enquanto servia um general turco, lhe é gravada com uma faca uma tatuagem no corpo, 114 cortes e as feridas cobertas de sal para permanecerem evidentes. Bakhita sobrevive a tudo até que um raio de luz atinge o inferno. Um oficial italiano, Calixto Legnami, a compra dos traficantes. Nesse dia, Bakhita Afortunada veste pela primeira vez um vestido. Entra numa casa, a porta é fechada e 10 anos de brutalidades indescritíveis ficam para trás. O oásis dura 2 anos, quando o italiano que a trata com carinho é forçado a repatriar sob a pressão da Revolução Mahdista. Bakhita se recordará daquele momento. Ousei pedir-lhe que me levasse à Itália com ele. Calixto aceita e em 1884 Bakhita desembarca na península, onde para a pequena ex-escrava um destino inimaginável a espera. Ali ela se tornou amiga e também babá de Alice, a filha mais nova do casal que estava nascendo. Em 1888, o casal que a hospeda viaja, e durante 9 meses Bakhita e Alice são confiadas às irmãs canossianas de Veneza. Ela conhece Jesus, aprende o catecismo e em 9 de janeiro de 1890, Bakhita recebe o batismo com o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Na mesma ocasião, também recebe o sacramento do crisma e a primeira comunhão. Com 24 anos, em 1893, entra no noviciado das Canossianas. 3 anos depois, profere os votos. Durante 45 anos, foi cozinheira, sacristã e, acima de tudo, uma porteira do convento de Schio, onde agia com bondade. Carinhosamente, ela chamava a Deus como seu patrão. O meu patrão, ela dizia, foi conhecida por muitos pela alegria e pela paz que comunicava. Santa Bakhita é padroeira dos escravos e intercessora pelos sequestrados. São João Paulo II a canonizou em 1º de outubro de 2000. Bakhita tornou-se então uma santa da família canossiana, congregação fundada por Santa Madalena de Canossa. São Jerônimo Emiliani nasceu na região de Veneza em 1486. Seguiu a carreira militar, que mais tarde abandonou para se dedicar ao serviço dos pobres. Depois de distribuir entre eles o que possuía, fundou a Ordem dos Clérigos Regulares de Somasca, destinada a socorrer as crianças órfãs e os pobres. Morreu em Somasca, no território de Bérgamo, Itália, em 1537. Aos diletíssimos irmãos em Cristo e filhos da Ordem dos Servos dos Pobres, vosso pobre Pai vos saúda e exorta
a que persevereis no amor de Cristo e na fiel observância da lei cristã. Foi o que vos ensinei, por obras e palavras, enquanto estive convosco, de modo que o Senhor seja glorificado por meu intermédio no meio de vós. O nosso fim é Deus, fonte de todos os bens, e devemos, como repetimos em nossa oração, confiar unicamente nele e em mais ninguém. Das cartas de São Jerônimo Emiliani a seus confrades. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Josefina Baquita e São Jerônimo Emiliani e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus e Pai de misericórdia, que destes a São Jerônimo Emiliani, um pai e protetor para os órfãos, fazei que ele interceda por nós para conservarmos fielmente o espírito de adoção, pelo qual nos chamamos vossos filhos e, na verdade, o somos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.